Ao andar pelas ruas de Goiânia, não é difícil encontrar árvores nesse tipo de situação. Diferentes exemplares deformados, com um crescimento prejudicado por conta de podas irregulares. Essas podas muitas vezes são realizadas por moradores que desejam diminuir a sujeira causada pelas folhas na porta de casa ou por funcionários da concessionária de energia elétrica, que, na pressa, não cortam os galhos de forma uniforme, causando essa deformidade. Isso porque os galhos estão em meio à rede de alta tensão, como é o caso dessa. Nessa ocasião, a árvore está praticamente pendendo para o lado, com risco de cair a qualquer momento. As quedas de árvores são frequentes em Goiânia e, com a chegada dos temporais no mês de outubro, somado às podas mal realizadas, o problema ressurge. E com ele, muito prejuízo. Foi o que aconteceu com o Wilson. Proprietário de um motorhome, o funcionário público por pouco não teve ferimentos sérios depois que uma árvore caiu de repente em cima do veículo dele. Eu sempre coloco ela desse lado aqui, né? Mas como esse dia estava calmo, sem vento, sem nada, eu cheguei e coloquei aqui, não vai ter problema, né? Quando eu virei as costas, que eu saí dentro do carro, que eu virei as costas já entrando para dentro da empresa, escutei o barulho, né? Felizmente eu tinha acabado de sair dentro da Kombi, né? Só que estragou alguma coisinha, né? Que foi minha placa solar, o teto, né? Retrovisor, alguma coisa, né? E ficando aí esse prejuízo aí pra gente, né? A árvore, que ficava na Avenida SC1, no Parque Santa Cruz, em Goiânia, estava no local há mais de 20 anos. Por ter os galhos cortados indevidamente durante a vida, o exemplar cresceu praticamente deitado. Sem mais nem menos, a árvore caiu. Segundo Francisco de Assis, morador antigo da região, por pouco ele escapou de ser atingido, já que gostava bastante de ficar embaixo dela. Ele acredita que teve um livramento. Esse livramento foi o seguinte: o ônibus que eu pego costumeiramente é às 6h40. Eu atrasei, perdi ele. Aí veio outro, tá com a catraca atrasada. Aí parou no terminal do Veracruz, desceu todo mundo para trocar de ônibus. Aí houve o atraso e, consequentemente, foi um livramento para mim. Árvores como essa aqui, que já estão condenadas, além de causar risco a motoristas e moradores, podem custar uma vida. E quem sofre com esse tipo de situação reclama que o problema só é resolvido quando o pior acontece. E alguém já solicitou a remoção dessas árvores? Já, claro, aqui tem os órgãos aqui de lado, já tentaram, já pediram, né? Mas se você bater em pedra fria, não vem não. Não preocupa com isso aí não, só quando acontece. E basta dar uma volta pelas ruas da cidade que vemos que não é difícil encontrar árvores nessa situação. E ainda há quem se arrisque ao estacionar embaixo delas. Por conta disso, nós fomos até a Agência Municipal do Meio Ambiente buscar respostas sobre essa situação. A engenheira agrônoma da AMA explica que são os moradores que precisam solicitar a avaliação das árvores e, só depois disso, a poda parcial ou completa acontece. Ela pode abrir esse processo de casa, de qualquer lugar, online. Ela entra no site da Prefeitura de Goiânia, no portal do contribuinte, e aí, com o documento pessoal, comprovante de endereço do responsável, né, tem que ser o comprovante de endereço desse imóvel, o documento pessoal do responsável legal pelo imóvel, né, vai ser gerada uma taxa. Aí, mediante o pagamento dessa taxa, esse processo já é encaminhado aqui para a Agência de Meio Ambiente. Aqui, um técnico responsável, ele vai no local fazer a avaliação dessa árvore. Após essa avaliação, vai ser emitido um parecer técnico, que esse ele é com a recomendação adequada, se é uma poda, se é um corte, né? No caso do corte, é a substituição, né? Posterior, a pessoa planta outra no local. E esse processo, então, ele vai para a Comurg, com esse parecer técnico, para ser executado. De acordo com dados da AMA, de janeiro a setembro desse ano, a agência recebeu 2.603 solicitações de poda ou retirada referente a exemplares em calçadas. O momento ideal para a realização do serviço é no período de estiagem, que antecede as chuvas, com o objetivo de preservar ninhos de aves, que dependem das árvores. E é uma época mais difícil para essa vistoria, porque a gente está tendo agora a época de ninhos, então a fauna agora está... A avifauna, né, está em época de reprodução.
Mas, de qualquer forma, é feito normalmente, né, essas vistorias. E quem faz todo o recolhimento depois é a Comurg. Toda a parte de execução é com a Comurg. Um exemplar, por exemplo, que cai um galho ou que cai o exemplar inteiro, né? Que a Comurg trabalha com sistema de plantão, então aí a população tem que acionar a Comurg. Outra cena frequentemente encontrada são os galhos em meio à rede elétrica. Nesse caso, a poda depende da concessionária de energia elétrica. O procedimento correto é: o cliente ele sempre solicita para a prefeitura, né, ou o órgão que a prefeitura designar competente, e eles, se tiver fiação, eles entram em contato com a Equatorial para solicitar o desligamento da rede, e a Equatorial avalia se é possível ou não o desligamento da rede. Se for possível desligar, ela, em conjunto com o órgão, ela realiza uma programação de desligamento e o órgão vai lá e realiza a poda. No caso aqui de Goiânia, a Comurg. Se ela verificar que não é possível, ela mesmo vai lá e realiza essa programação através de uma técnica que a gente chama de linha viva. De 1º de janeiro a 16 de outubro desse ano, a Equatorial realizou 40.493 podas de galhos em meio à rede de alta tensão, isso em Goiânia. O destaque foi para o mês de agosto, que registrou o maior número do serviço, 5.871 podas. Para solicitar o serviço, caso a planta já tenha caído, a retirada dos galhos deve ser solicitada à Comurg, por meio do telefone 62 3524 8504. Já para pedir uma avaliação de uma árvore condenada, o contato deve ser direto com a AMA. Nossos analistas, eles da gerência de arborização são biólogos, engenheiros florestais e engenheiros agrônomos. Eles avaliam todo o ambiente onde a árvore está, assim como todas as suas características, se ela está com alguma praga, se ela está apresentando uma folhagem diferente do que deveria estar naquela época do ano. Temos exemplares, por exemplo, tem época do ano que ele cai todas as folhas. E isso é natural. Então, por isso que tem que ser alguém que tem conhecimento, porque aí sabe que a árvore está bem. Ela só está passando por uma época em que ela cai as folhas. Já se for uma espécie que não tem isso, aí já verifica-se que há um problema, né? Então, os técnicos avaliam toda essa questão, incluindo onde ela está localizada, para ver se ela não está prejudicando, por exemplo, a acessibilidade. Para a população, o serviço deve ser realizado de forma cautelosa para evitar quedas inesperadas e, consequentemente, prejuízos. Acho que deveria ter uma fiscalização melhor, pessoas mais capacitadas para poder prestar serviço para a comunidade, né? Porque o que todo mundo precisa é de um serviço bem feito, porque na hora de cobrar o imposto, eles são bem ágeis. Já a Suelene vivencia de perto esse problema. Segundo ela, na porta de casa foi realizada uma poda recentemente. Agora, a dor de cabeça já começa a aparecer. Muitas vezes eles podam de qualquer forma também, porque até mesmo tem uma árvore do lado da minha casa, esses 2 dias eles foram podar a árvore e tipo assim, fica um lado, que a gente vê que se vir um vento forte, quebra tudo, cai tudo, porque não tem estabilidade. Então assim, eles podam muito errado mesmo, nessa parte aí eles tinham que dar um serviço melhor. Alguns goianienses são curtos e diretos, ou faz o serviço direito ou poda tudo. O Gilvan deu a palavra. Tudo que é mal feito, né? Não é nem apreciado, na verdade. Então eu acredito o seguinte, que deveria fazer um investimento maior para surgir uma beleza extraordinária, né, para a nação, né, para o povo goiano, né?